Legislação extravagante, Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, parte 1. Olá pessoal, professor Diego Pureza, professor aqui da Prova Concursos, e nessa nossa aula, nesse nosso curso inaugural sobre a Lei Maria da Penha, eu diria que é uma das leis mais importantes em concurso público, uma das leis mais cobradas, e quando cai, uma das questões mais difíceis sempre vão versar sobre a Lei Maria da Penha. Você pode estudar várias outras leis penais, pode ter facilidade, dificuldade, mas quando cai Lei Maria da Penha, geralmente são as questões mais complexas do direito penal, em legislação especial, juntamente com a lei de organização criminosa. Então, nessa nossa primeira aula, não vai servir só como uma introdução, já vou abordar diversos pontos muito cobrados em concurso público. E eu quero, antes de entrar propriamente nos artigos iniciais da Lei Maria da Penha, eu quero trazer os aspectos constitucionais. Por que isso, Diego? Porque a Lei Maria da Penha, no seu artigo 1º, ela vai fazer remissão a alguns dispositivos constitucionais. E eu quero que vocês percebam que houve uma discussão que nasce a partir do princípio da igualdade. Vocês vão perceber que a Lei Maria da Penha ela vai tratar, sim, as mulheres, já a partir de uma presunção de maior fragilidade, para oferecer maior proteção a essas mulheres. Só que para você que já estuda direito constitucional, pode se questionar, poxa, Diego, mas será que não é inconstitucional? Porque a lei fala que, a Constituição fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. E não haveria uma certa inconstitucionalidade nisso? O Supremo já enfrentou o tema e nós vamos abordar isso agora. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 1º da Lei Maria da Penha. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos, vejam, do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. A gente vai ver o que diz esse artigo. Da Convenção também sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós iremos estudar também, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Aliás, além de todos esses tratados, a Lei Maria da Penha é uma das leis que vem sofrendo mais alterações nos últimos anos. Nós tivemos alterações e acréscimos em 2017, em 2018, em 2019 e já tivemos em 2020. Ou seja, os últimos 4 anos tivemos alterações na Lei Maria da Penha. Então não dá para brincar com a Lei Maria da Penha em concurso público, vira e mexe ela é alterada, ela sofre acréscimos. Mas vamos continuar nessa abordagem constitucional. Vejam, olha o que diz o artigo 226 da Constituição. A família base da sociedade tem especial proteção do Estado. E aí vem o parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família, não fala da mulher, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então perceba que o 8º ele não fala diretamente sobre a mulher, mas ele traz a ideia de proteção sobre cada um dos integrantes da Lei Maria da Penha, que é outro, pai, mãe, filhos, e ainda por cima vai trabalhar de forma personalizada. Agora, o ponto de colisão vem no artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer uma, qualquer natureza. E aí o inciso 1º do artigo 5º da Constituição já é bem categórico. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. A partir daí, quando surgiu a Lei Maria da Penha, foram apontados para o STF, foram propostas várias ações diretas de inconstitucionalidade. E o STF precisou enfrentar o tema. E claro, se foi em 2006 e nós estamos já ultrapassamos vários anos depois do advento da Lei Maria da Penha, já dá para presumir que o STF julgou constitucional a Lei Maria da Penha, pois do contrário não a teríamos, não é verdade? Sim, o STF bateu uma pá de cal sobre o assunto e declarou constitucional. Mas qual foi o fundamento? E esse fundamento cai em concurso público. O STF ele vai trabalhar com aquela ideia de que você deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. É o que a gente chama de princípio da igualdade material. Não meramente formal, no plano de vista do papel, da teoria, não, na prática. E quando você aplica concretamente a igualdade, você precisa analisar as peculiaridades de cada ser humano.
Cada ser humano tem seus pontos fortes, fracos, suas fragilidades, enfim. Nesse aspecto, olha que interessante, o STF ele vai classificar a desigualdade de duas formas. Uma vai ser admitida e outra não. Vamos para a tela, então vou destacar para vocês. Ó. Desigualdade, segundo o STF, pode ser negativa e pode ser positiva. Já adianto, a desigualdade negativa ela sempre deverá ser rechaçada. Ela sempre deverá ser combatida. A desigualdade negativa é aquela que gera privilégios para uma classe sem motivo e gera deméritos, desproteção a outras. Então essa jamais, exemplo, imagine que eu crie leis que criou oportunidade de emprego para mulheres a mais do que para homens, ou ao contrário, mais para homens do que para mulher, ou mais para negros do que para branco, ou mais para brancos do que para negro. Opa, não posso. Porque são situações que aí sim eu devo apontar igualdades a todos e eu estou gerando desigualdades injustas. Essa deverá ser combatida. Já as desigualdades positivas, essas são admitidas e a Lei Maria da Penha é exemplo dela. As desigualdades positivas são aquelas que visam acrescentar proteção e direitos para personagens considerados mais frágeis, mais desprotegidos. E vejam bem, convenhamos, a Lei Maria da Penha é só uma dessas hipóteses. Quando a gente entra nessa discussão, dá a impressão que é uma discussão nova e não é. Vejam, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um claro exemplo de desigualdade positiva, que gera uma proteção acima da média para os menores, e precisa ser assim. Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então nós temos diplomas legais já antigos que visam, e a concretização dessa desigualdade positiva, visam proteger aqueles que merecem maior proteção. Então assim veio também a Lei Maria da Penha. Pode cair no seu concurso, o fundamento da constitucionalidade reside justamente no fato da Lei Maria da Penha ser só mais um exemplo de desigualdade positiva, portanto fomentada, incentivada pelo ordenamento jurídico. Beleza? Agora, galera, entrando diretamente no conteúdo da Lei Maria da Penha, já vimos o artigo 1º, tranquilo, superficial, agora vamos adentrar no artigo 2º. O artigo 2º da Lei Maria da Penha, ele vai trazer ali, começando a trazer os direitos das mulheres. E vocês vão perceber, já vou dar uma dica bem clara, que os direitos ofertados às mulheres são os mesmos dos homens. Se vocês analisarem a Constituição Federal no artigo 5º, tá tudo lá. Aqui vai estar resumido. Então só tem um jeito disso cair em concurso, já vou explicar para vocês. Vamos lá. Toda mulher, independentemente de classe, de raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Até aí tranquilos. Aí vem o artigo 3º, e o artigo 3º vai trazer um rol, olha que importante, um rol exemplificativo. Como assim, Diego? São só exemplos. Ou seja, se amanhã descobrirem que faltou algum direito nessa lista do artigo 3º, ele estará incluso. Por tabela estará incluso. Guardem isso. É um rol exemplificativo. Mesmo assim, para fins de concurso público, o que interessa é o que está na lei, não é verdade? Então, qual que é a dica que eu passo para vocês? Vocês vão perceber que o artigo 3º só acrescenta direitos. Ele não excepciona nenhum. Percebam, ó, serão assegurados às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos, aí vem vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Excepcionou algum? Não. Então, quando cai em concurso, geralmente o artigo 3º cai como alternativa errada e a banca coloca lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, dá um copia e cola e coloca lá, exceto a convivência comunitária, exceto a religião, exceto ao esporte. É isso. Então, vai excepcionar indevidamente um direito. Pode puxar uma observação no seu material e colocar o seguinte, a Lei Maria da Penha não afasta ou não exclui nenhum direito. Acabou. Nenhum direito. Aí fica fácil
acertar em concurso público. Agora eu já quero trabalhar com vocês o âmbito de incidência. E no âmbito de incidência, pergunto, até onde nós aplicaremos a Lei Maria da Penha? Porque vejam, olha só, deixa eu dar uma dica agora que vai servir até o final do nosso curso Lei Maria da Penha. Até o final. Galera, pensem comigo. Quando vocês forem estudar a Lei Maria da Penha e forem aprofundar, se não forem ficar só na minha aula, aqui vai estar completo. Vocês vão perceber que para concurso público vai estar completo. Mas não tentem fazer um raciocínio lógico. A Lei Maria da Penha não tem lógica nenhuma. Ela até nasce com uma certa lógica, mas ao longo dos anos ela foi completamente, não deturpada do ponto de vista negativo, mas ela perdeu a lógica. Por quê? Pensem comigo. A Lei Maria da Penha ela nasce então para proteger aqueles seres humanos considerados mais frágeis, mulheres. Não sou eu que estou falando, é uma presunção legal. Há uma presunção absoluta de que a mulher é mais frágil do ponto de vista psicológico, emocional, físico e por aí vai. Essa é a ideia. Há uma presunção. Só que vocês vão perceber que em algumas situações essa presunção não será respeitada. Ela é aplicada de forma cega. Querem ver? Vamos lá. Então, obviamente, essa lei não se aplica quando a vítima for homem. Diego, eu tive um professor na faculdade, ou eu tive um professor num cursinho, que falava que o homem poderia ser vítima na Lei Maria da Penha. Não, não pode. Eu vou trazer algumas hipóteses que não será tecnicamente homem, já vou explicar. Mas não, homem não pode ser vítima na Lei Maria da Penha. Eu não estou dizendo, prestem atenção, eu não estou dizendo que o homem não pode ser vítima de violência doméstica e familiar. São coisas distintas. Por quê? A Lei Maria da Penha não criou só essa lei. Ela também fez alterações e acréscimos no Código Penal. Se vocês forem estudar o crime de lesão corporal, 129 do Código Penal, o seu parágrafo 9º traz uma qualificadora dos crimes de violência doméstica e familiar. E se vocês perceberem no parágrafo 9º, só traz personagens no sexo masculino. Então, quando o homem for vítima de violência doméstica e familiar, ele será vítima nos termos do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Agora, quando nós voltarmos para a Lei Maria da Penha, que até o final do curso vocês vão perceber tem um tratamento muito mais rigoroso, foge muito à regra do direito penal, do sistema penal brasileiro, vocês vão perceber só mulher pode ser vítima. Pronto, acabou, tá bom? Aplica-se quando a vítima for mulher, quando a violência é praticada no âmbito doméstico, familiar e afetivo. Eu já vou estudar com vocês, já vamos entender o que significa âmbito doméstico, âmbito familiar e âmbito afetivo. São 3 hipóteses distintas. Agora, o que é mulher, Diego? Tá aqui, ó. Para fins da lei, como regra, é o ser humano do gênero feminino. Agora, algumas situações peculiares nós deveremos trabalhar e é nesse ponto que vai fugir, vai escapar a lógica. Olha só. Relação homossexual, Diego. Aplica-se a Lei Maria da Penha? Porque, vejam, você está me falando que a mulher é considerada mais frágil, então se um homem agride uma mulher, Lei Maria da Penha. Claro, no âmbito doméstico, familiar ou afetivo. Beleza. Agora, e se uma mulher agride uma mulher? Por exemplo, casal homossexual, a companheira agride a outra companheira. Ou até casal, uma filha agride a mãe. Aplico a Lei Maria da Penha, mesmo estando em condições de fragilidade presumidamente iguais? Aplico? Resposta, sim. Perceba que aqui a gente já foge à lógica, não tem mais essa de incidência de fragilidade, presunção de fragilidade. Não tem nada a ver. Aqui nós vamos aplicar pelo simples fato de ser no âmbito doméstico familiar contra a mulher. Então aqui no âmbito de relações homossexuais, aplica? Sim, ó. Aplica-se a Lei Maria da Penha. Vai aplicar do mesmo jeito, tá bom? Tomem cuidado com isso aqui. E transexual, Diego? Primeiro, quem é o transexual? Não confundam transexual com homossexual. A psicologia vai conceituar o transexual bem diferente do homossexual, tá? Olha, o conceito não é meu, é da psicologia. A psicologia vai falar que o transexual é o sujeito que nasce com uma dicotomia entre a identidade física e a identidade de gênero. Como assim, Diego? É um sujeito que nasce com uma identidade, por exemplo, feminina, mas num corpo masculino. Então há esse conflito interno.
Então, qual que é o detalhe? A psicologia vai entender, é mulher, porém num corpo de um homem. Aconteceu, fazer o quê? É isso. Agora, cuidado. O transexual pode ser vítima da Lei Maria da Penha? Galera, muito cuidado porque aqui tem um grande depende. Vou explicar. O ordenamento jurídico, como a própria expressão já sugere, pressupõe ordem. Então, o direito penal, em que pese seja a última ratio, a última trincheira do Estado na solução de conflitos, o direito penal ele não pode ser analisado de forma espaçada, de forma isolada dos demais ramos do direito. Não, de forma harmônica. E quando nós analisamos para outros ramos do direito, como o direito constitucional, o direito civil, a gente percebe um tratamento diferenciado atualmente para o transexual. Hoje, o transexual, se ele muda a identidade civil, por exemplo, de João para Maria, mudou o documento, mudou os nomes. Se procede com a cirurgia de remoção do órgão sexual masculino, cortou, e ele tem um laudo psicológico atestando que é transexual, nesse caso, juridicamente passa a ser visto como mulher, adquirindo todos os direitos inerentes à mulher. E vem o pacote completo. Vindo o pacote completo, pode sim ser vítima de violência doméstica e familiar. Olha que interessante. Então, ó, transexual pode ser vítima na Lei Maria da Penha? Sim. Desde que. Vamos lá. Primeiro, mudança da identidade civil. 2, remoção, cirurgia, né, de remoção do órgão masculino. E 3, laudo médico atestando a transexualidade. Enfim. Olha só. Cuidado, porque vocês vão encontrar decisões isoladas no judiciário pedindo só o laudo psicológico. Não pode. É um perigo, gera insegurança jurídica. Porque hoje, veja, nós moramos no Brasil com muitos criminosos espertalhões. Se você pede só o laudo, vai ter muito espertalhão subornando o psicólogo, falsificando o laudo para se passar por mulher e ir para o presídio feminino. E aí lá vai abusar de outras mulheres. Então não pode. Tem que ter o preenchimento dos 3 requisitos, tá bom? Dos 3 requisitos. Vamos para um terceiro ponto importantíssimo, que é a desnecessidade de demonstração da vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher. Como assim, Diego? Explica isso direito. Vejam bem. O que eu estou falando para vocês é que não é necessário provar que a mulher é mais frágil no caso concreto. Há uma presunção absoluta. Não se admite a prova de que a mulher não é frágil para fins de afastamento da Lei Maria da Penha. Eu vou dar um exemplo real, um caso que eu peguei como advogado. Olha esse caso, galera. Presta atenção. Casal. O sujeito tinha mais ou menos ali 1,60 m, marido, franzino, magrinho e tal. E a esposa dele tinha mais ou menos 1,90 m, mulher forte, por 1,5 m de largura e tal, chamava atenção, grandona a mulher. E o que aconteceu foi o seguinte, ele era servente de pedreiro, e toda vez que ele voltava do trabalho estressado, um pouco infeliz, descontente, ele ia pro bar beber. Quando ela percebia que ele atrasava um pouco, ela ficava puta da vida, ela ia lá buscar ele na porrada. E vinha arrastando o sujeito à força. E aí os amigos debochavam dele, riam da cara dele e tudo mais. Até que um dia, ele bebeu um pouquinho pra mais. Ficou puto da vida com a mulher lá perturbando, enchendo o saco, tirando ele do bar, que ele reagiu. Enquanto ela estapeava, chutava, batia nele, ele reagiu e a enfrentou fisicamente. Pergunto a vocês, nesse caso, quem ganhou? Foi ela. Ele tentou se defender, mas ela encheu ele de porrada. Quem chamou a polícia? Foi ela. Quem foi preso? Foi ele. Olha como é que funcionam as coisas no Brasil. Nesse caso, olha só, houve inquérito, ele foi denunciado por violência doméstica familiar e a mulher ainda ficou indignada. Falou, não, que isso? Ele reagiu.
Eu estou criando um monstro. Eu tô brincando, mas aconteceu isso mesmo, tá? E no caso, obviamente, durante o processo ele foi absolvido, porque foi fácil provar que ele agiu em legítima defesa. Ela partiu para a agressão injusta. Aliás, ele tentou agir em legítima defesa, porque nem conseguiu repelir justa agressão, ele apanhou. Nesses casos, é o tipo de caso que, na teoria, ela é quem deveria responder por lesão corporal, mesmo que no Código Penal. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece, a proteção é muito exagerada para um lado e bem deficiente para o outro. No caso, ele só foi absolvido e ficou por isso mesmo. Nessa hipótese, vamos imaginar, agora por hipótese, vamos imaginar que ele tivesse realmente repelido injusta agressão e tivesse praticado o excesso. O excesso é criminoso. Nesse caso, ele responderia com base na Lei Maria da Penha ou seria possível afastar a Lei Maria da Penha, provando que no caso concreto ela é que era fisicamente superior? Resposta: não adianta tentar provar ausência de vulnerabilidade ou de fragilidade. A Lei Maria da Penha sempre será aplicada. É por isso que já nesse tópico eu coloco para vocês a desnecessidade de demonstração. Aqui, ó, não se admite prova em sentido contrário. Não se admite prova em sentido contrário. Não tem conversa. Não tem conversa. Tranquilos? Fácil? Bom, galera, olha só. Agora eu quero trabalhar com vocês nessa configuração de violência doméstica e familiar, que é o artigo 5º da Lei Maria da Penha, é um dos artigos mais cobrados da Lei Maria da Penha. Vocês precisam entender o que é uma relação doméstica, o que é uma relação familiar e o que é um vínculo afetivo para incidir a Maria da Penha. Se não tiver presente pelo menos um desses elementos, eu não aplico a Lei Maria da Penha. Não é porque a mulher é vítima que sempre nós iremos aplicar a Lei Maria da Penha. Não. Tem casos que o homem pode agredir a mulher e não vai ter nada a ver com a Lei Maria da Penha. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Vejam. Configura-se violência doméstica e familiar para efeito de aplicação desta lei toda ação ou omissão dolosa ou culposa. Pouca gente sabe que os crimes culposos são abrangidos pela Lei Maria da Penha. Sobre o gênero mulher, que tenha por resultado a morte, a lesão, independentemente da gravidade, ou o sofrimento físico, psicológico, sexual, patrimonial, moral, no ambiente. Aí vem, primeiro, doméstico. Quando eu falo doméstico, vocês precisam guardar o espaço físico de convivência. São pessoas que moram juntas. Então, se você mora junto com alguma mulher, não interessa se são irmãos, se são parentes de sangue, se são casados. Se moram juntos, já há uma relação doméstica. Querem um bom exemplo de pessoas que moram juntas sem nenhum vínculo familiar? República de Estudantes. Imagina uma república de estudantes, está lá universitários que moram juntos por anos, por 2, 3 anos, e aí num determinado momento eles brigam pela louça suja. Aí um jovem agride uma mulher, tá lá um aluno agride uma aluna, os dois maiores de idade capazes. Nesse caso, vai incidir Maria da Penha. O fato de eles morarem juntos, há uma relação doméstica. Perceberam? Isso é importante. 2, familiar. Aqui é diferente. Porque quando a gente fala familiar, aqui são pessoas unidas por um vínculo familiar. Pode ser sanguíneo, por afinidade ou por consideração. Exemplo, irmão que agride irmã, cunhado que agride a cunhada. É isso. É isso. Então, filho que agride a mãe. Então há um vínculo familiar. Pode ser adotado, pode ser de sangue, não tem problema. E o terceiro e último, relação de afeto. Tomem cuidado. Imagina um namorado que agride a namorada, um noivo que agride a noiva, um casal. Agora, cuidado com um ex-namorado. O ex-namorado só vai aplicar a Lei Maria da Penha se a motivação da agressão estiver vinculada ao antigo relacionamento. Então imagina que o ex-namorado agrediu a ex por conta de ciúme, porque viu ela saindo com outro homem e tudo mais. Nesse caso, sim, aplicamos a Lei Maria da Penha, tá bom? Então guardem isso, o vínculo afetivo. Diego, em relações de trabalho, olha só, eu vi falar que, e tem muito professor que fala isso, tá? E é errado. Eu vi falar que se um colega de trabalho agride uma colega de trabalho, aplica a Lei Maria da Penha. Não. Aqui não tem relação trabalhista, é doméstico, familiar e relação de afeto. O que a banca do concurso pode fazer para tentar induzi-los ao erro
é colocar namorados que trabalham juntos. Aí percebam que o detalhe não é o vínculo empregatício, a relação de trabalho. Não, é o fato deles namorarem, o vínculo de afeto. Aí sim. Agora, se falar que, por exemplo, colega de trabalho discutiu com a colega de trabalho ali por alguma questão do trabalho e a agrediu, não se aplica Lei Maria da Penha, tá bom? É uma grande pegadinha para cair no seu concurso. E para nós fecharmos esse primeiro bloco, eu vou trabalhar com vocês o artigo 6º, que é um artigo que é pura decoreba. Não, ele é praticamente vazio de conteúdo, vou explicar para não ser mal interpretado, mas ele é praticamente vazio de conteúdo, porque, para quem não sabe, a Lei Maria da Penha ela surge de um caso real por imposição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenaria o Brasil, porque o Brasil estava se omitindo no tratamento da Maria da Penha, foi uma mulher que foi realmente muito agredida, muito violentada pelo ex-marido. Então, por conta disso, criaram um dispositivo que é o artigo 6º. Olha o que ele diz. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Por que eu falo que isso aqui é vazio de conteúdo? Porque qualquer agressão injusta é uma violação aos direitos humanos. Se eu agrido um homem, há uma violação aos direitos humanos. A integridade física é um direito humano. Se eu agrido uma criança, um idoso, uma pessoa com deficiência, tudo é exemplo de violação dos direitos humanos. Inclusive, no caso das mulheres. Então percebam que foi um artigo meramente decorativo. Mas eu preciso explicar para vocês porque isso cai em concurso público. O artigo 6º ele cai, mas quando cai é Ctrl+C, Ctrl+V. É copia e cola na sua questão como alternativa correta. Ou se eles colocarem um não, né, que não constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, será a alternativa incorreta, será pegadinha. Beleza? Mas a princípio, galera, é isso. Eu paro por aqui nesse nosso primeiro bloco para não estender, para não ficar muito cansativo. No próximo bloco nós retomaremos com a análise da Lei Maria da Penha, beleza? Aguardo vocês no próximo bloco. Até já!